Olá, aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje a gente vai trocar uma resenha sobre, já olhando para a próxima temporada, porque o Flamengo está projetando aí um faturamento recorde no ano de 2022 e como isso pode refletir em campo nesse mesmo ano que vem agora, no próximo ano de 2023. Mas antes de iniciar essa resenha, eu peço aqui a sua ajuda para se inscrever no canal. Não custa nada, vai a dica. E vai ajudar muito aqui seu irmão rubro-negro e ao crescimento desse canal. Peço também para ativar notificações para que você possa receber os próximos vídeos. E deixar seu like para que essa resenha alcance a mais irmãos rubro-negros. Vamos lá, gente. Sobre a questão do Flamengo, faturamento e novos reforços. O Flamengo esse ano de 2022, ele já projeta superar o seu faturamento em relação inclusive do ano passado, que foi de 1 bilhão e 85 milhões de reais. Por que isso, Diogo? Porque em todas as contas que o Flamengo orçou, se a gente vem acompanhando os relatórios regulares a cada trimestre ou a cada semestre que o financeiro do Flamengo ele comunica, ele informa, a gente vem notando que existe superávit ou, vamos dizer assim, mais receitas previstas do que havia sido inicialmente orçado. Fiz um vídeo há pouco falando sobre as receitas de premiações, por exemplo, que o Flamengo deve superar com boa margem as receitas de premiações na Copa do Brasil e na Libertadores. Quando digo com boa margem, estou falando aí de 50 milhões numa competição a mais, 70 milhões a mais noutra competição. Se a gente for colocar aí, somar mais de 120 milhões em relação ao que foi orçado. E 120, vamos combinar, é dinheiro para chuchu, né? O Campeonato Brasileiro, ele deve, no pior dos casos, igualar o que foi orçado, ou talvez ganhar um Quaraminguá a mais do que foi orçado. E se a gente for partir essa mesma análise para as outras receitas, para os outros campos, o Flamengo é muito bem, obrigado. E deve terminar faturando de fato mais do que foi orçado, como vem acontecendo nos últimos anos. E aí, meu ponto, como isso pode e deve refletir para o ano de 2023? Gente, é simples. Se a gente não conquistar a Tríplice Coroa esse ano, vamos combinar que disputando nós estamos, né? Esqueça a crítica ao técnico, tudo que passou. Nesse momento, o que você sente falta de fato? Aquele detalhe que poderia fazer a gente efetivamente chegar ali e conquistar a Tríplice Coroa. A gente falar, o Dorival poderia escalar time titular naquele jogo, tá, a gente vai concordar aqui, discordar talvez em outro ponto, mas o ponto, gente, é que embora o time alternativo do Flamengo seja muito forte e já vem melhorando em relação aos últimos anos, ele ainda não é da qualidade do principal, principalmente na parte criativa, que a gente tem a Arrascaeta, Everton Ribeiro, o goleiro a gente tem o Santos, mas se o Santos se machuca, é pra lá, né? Mas a gente não tem um reserva. O Hugo, eu não considero do mesmo nível, o Diego Alves já está em fim de carreira, inclusive não vai renovar contrato. Então a gente precisa ter um segundo time igualmente forte, para aí a gente parar com esse negócio de agora que joga o titular, agora não. O Flamengo tem que fazer refletir essa pujança financeira. E um outro dado, o Flamengo fatura em torno de 35% a mais que o seu principal perseguidor nesse campo, que é o Palmeiras. 35% é muito, gente. Imagine em relação aos outros rivais. O Flamengo fatura praticamente o dobro do Corinthians. Então o Flamengo tem que fazer valer essa diferença financeira fora de campo, dentro de campo, e tem que contratar reforços sim, embora chame a torcida do Flamengo de vários adjetivos que reclama sem necessidade, sem ter o que reclamar. O flamenguista pensa grande. O Flamengo quer conquistar o mundo, não é verdade? Quem é flamenguista sabe. Então o Flamengo tem que fazer valer sim essa pujança financeira fora de campo e montar um segundo esquadrão igualmente forte, igualmente ao primeiro esquadrão que a gente tem. A gente tem que ter de fato o primeiro e o segundo melhor time do Brasil, que disputa entre eles quem é o melhor. Para a gente, ano que vem, se não for possível conquistar a Tríplice Coroa esse ano, né?
porque a gente ainda está disputando, eu venho dizendo aqui, tem muita água para passar debaixo dessa ponte do Campeonato Brasileiro, mas se não for possível, a gente tem que pensar em montar um esquadrão igualmente forte para a temporada do ano que vem, para a próxima temporada, um time A e um time B igualmente competitivo. Hoje, para mim, ainda faz diferença o meio de campo. Tem muita diferença entre quando o Arrascaeta e Everton Ribeiro estão em campo e quando não estão. A gente viu isso contra o Ceará, a falta de criatividade. Aí fica mais difícil você conseguir superar aquelas linhas defensivas quando mais bem postadas para não atacar o Flamengo, mas não deixar o Flamengo atacar. Falta um goleiro reserva para o Santos, de mesma qualidade. Felipe Luiz já vai provavelmente se aposentar no próximo ano, embora esteja fazendo uma temporada excelente agora, só jogando as Copas praticamente, mas o Flamengo tem que começar a pensar nisso. E a boa notícia é que o Flamengo, pelo que eu tenho visto e tem sido noticiado, está se movimentando já para o ano que vem, pensando grande. Parece que está de olho nos goleiros do Boca ou do Santos, dois ótimos goleiros. E parece que também já está pensando em alguns meios de nome para revezar ou para fazer sombrar Everton Ribeiro e Arrascaeta. Alguns vão me falar, mas tem a base. Gente, mas a base não é aquele cascudo que você coloca lá e garante, né? A gente precisa de jogador que chegue para jogar e para não oscilar. Os meninos são muito bons, mas ainda oscilam. Numa outra posição, ok entrar com os garotos. O Flamengo faz isso, tem feito isso muito bem. Mas a gente precisa efetivamente igualar o nível de qualidade do time A e do time B. Para, se não for possível conquistar a Tríplice Coroa esse ano, ano que vem chegar com o pé na porta. O que você acha? Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião. Não deixa de se inscrever no canal, ativar notificações e deixar seu like. E até o próximo vídeo.